Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre nutrição. A gente vai conversar com o Mike, que é nutricionista, professor, especialista na área, e nós vamos falar sobre alimentação, o que é bom, o que é ruim, como que é você aí, como é que é essa consulta, né, com o nutricionista, o que que ele vai te cortar, o que que ele vai dizer que é bom. Então nós vamos conversar com o Mike, que está aqui. Fala, Fala, meu Mike, tudo querido. bem? Tudo bem e você? Como Tudo bom? está? Seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Muito obrigado. Você já falou em cortar, o pessoal já ficou com medo já. Já, Falou, não, calma vamos aí. colocar, inserir na Exatamente. alimentação. Ou vamos adaptar. Exato. Adaptar é Vamos uma adaptar. boa, é uma boa. É uma Adaptar boa. boa. Viu, nutricionista tem o mesmo problema que médico, né, cara? A gente tem que ficar esperando o cara Mas vamos falar disso depois, mas vamos sentar lá. Não vou cornetear ele já de começo. Não, já tá me complicando, já tá me complicando. Não, marcamos um horário, o cara chega depois. Já chegou complicando já o processo, médico, já né, quer cara? já falando que não precisa corta, que a gente demora, que chega atrasado. Não é também. Às vezes é, às vezes não é. Mas então, quase sempre é. nutricionista não corta nada. Na verdade, ó, a gente eventualmente corta quando precisa cortar, mas fazendo algumas adaptações para que o paciente, dependendo do que for cortado, não se sinta também tão prejudicado, em termos de palatabilidade, em termos de preferência alimentar. O corte tem a ver com a situação da saúde do cara. Exatamente. Não que, isso aqui você não pode porque você tem um problema de saúde, você não pode consumir esse tipo de alimento. Exato. Entramos ali nos celíacos, né? Entramos nesse... Perfeito. Ou aqueles pacientes que já apresentam alguma condição também de saúde que apresenta riscos, como doenças cardiovasculares. Então, a gente sugere não necessariamente cortar, mas reduzir a proporção, melhorar algumas proporções de gorduras, ou até mesmo também relacionado a pacientes com diabetes. Já é também importante ter esse cuidado com os tipos de carboidrato, né? A hora que esse carboidrato vai ser inserido também pode ser um problema, principalmente para aqueles que administram insulina. Então, a gente faz algumas adaptações. Claro que também trabalhando com o comportamento alimentar desse paciente e as preferências, vendo que é viável manter o que é viável fazer ajuste. Então, mas hoje nós vamos falar especificamente, como a gente é um canal de gastronomia, não vamos falar da saúde em geral. Nós vamos falar da comida em si mesmo. Mas... Como trazer saúde a partir da gastronomia. Exato. Pronto. Então, e eu, conversando com o Mike lá, ele fez uma dieta lá para mim, e o que a gente vê que a gente tem que controlar lá? Café da manhã, almoço e janta, basicamente, e a gente tem essas alimentações intermediárias ali, que é sempre colocado, que é eu falo para você que é o grande problema da pessoa seguir esse tipo de dieta. Você tem 6 da manhã come meia cenoura, 10 da manhã um ovo, meio-dia não sei o quê, não 2 foi da essa tarde, dieta que eu passei, dia da tarde come 2 caju e não sei o quê. É tenso, não estou falando que é isso, mas tradicionalmente vem isso na mente de quem vai no nutricionista. E quem precisa ou que deseja ir no nutricionista. Vamos classificar os dias de hoje que o cara não tem muita condição de... Não estou falando nem de financeiro. Condição de estar controlando isso, porque o cara precisa correr, o cara vai num cliente, o cara vai no seu, não conseguiu comer aquele horário. Então tem que pensar para o cara conviver nos dias de hoje com mais tranquilidade. Perfeito. Então, como é que é isso hoje que você enfrenta no consultório, nos atendimentos? O Mike também faz atendimento online, né? Nós vamos falar também das diferenças do atendimento online para o presencial. Então, como é que a gente consegue fazer que o teu cliente siga aquilo sem sofrer esses danos? Porque eu vejo que o cara vai um dia, já não conseguiu. No outro dia, o cara já larga a mão. Já desanima, né? Quando a gente, anteriormente, na época tradicional da nutrição, quando saímos da faculdade, tínhamos muitas premissas já engessadas sobre a nutrição, inclusive dentro da própria faculdade. Então, por isso que a gente tinha uma certa dificuldade em conseguir deixar maleável, deixar flexível a dieta, né? E aí, no decorrer do período... Menos triste. Exatamente. E no decorrer do período, a gente amadurece enquanto profissional. E hoje, quebrou-se um pouco dessa noção enrijecida que tem que se comer de 3 horas, que tem que fazer refeições em horários fixos, ou que tem que se comer exatamente aquilo naquele horário. Então, hoje a gente consegue ter uma parcimônia muito maior na hora de adaptar a dieta. Tanto que no atendimento a gente pensa no quê? Qual que é a rotina do meu paciente? Onde o meu paciente apresenta maior flexibilidade para se alimentar e aonde ele tem mais dificuldade. E se é necessário ou não inserir essas refeições no meio do dia, se isso vai ter alguma importância dentro do tratamento.
Então, esse é esse primeiro ponto. Se aquilo que eu vou montar para o meu paciente vai ter alguma funcionalidade ou vai atrapalhar mais a proposta. Então, o seu caso, a gente trabalhou com essa quantidade maior de refeições porque havia, né, uma certa necessidade da sua parte em comer nesses intermediários. Mas tem pacientes que muito bem consomem 3 refeições no dia e fica bem. E às vezes até prefere, porque come num volume maior de refeição. Então, a depender do caso, a gente trabalha até com o famoso jejum intermitente, mas não intencional, mas é onde o paciente se sente melhor fazendo 2 refeições por dia, ou 2 refeições grandes e uma pequena. Então, isso para ele acaba sendo extremamente adaptável. O cara perder peso. Ah. Vamos lá para perder peso. Tem diferença o cara comer de 3 em 3 horas ou o cara comer 3 vezes no dia? Não tem diferença. O que vai importar, no final das contas, é a adesão, o planejamento e o déficit calórico, né? Que é correspondente a comer menos calorias, no caso, não necessariamente menos comida. Então, tem uma diferença muito grande em relação a isso. Não quer dizer que você comer menos calorias, você vai comer menos do que você comia antes. Até porque alimentos saudáveis têm maior densidade nutricional e menor densidade calórica. Então, não tem diferença. O que importa é comer menos calorias do que ele realmente gasta. Então, se você gasta por dia 2.500, eu trabalho com uma dieta de 1.900, eu posso trabalhar isso 3 refeições por dia ou 10 refeições por dia, independente. O que vai mudar é a distribuição. Mas como é que eu faço para calcular quanto que o cara gasta por dia? Você tem equações hoje, né? Porque assim, vai na academia, o cara sabe mais ou menos, mas Sim. e o resto do dia? Para isso existe um nutricionista. Mas... Ficar em pé gasta? Ficar só em pé gasta? Gasta caloria. Assim como ficar ficar em pé cozinhando bastante. Gasta... O problema é que talvez você reponha ela enquanto você está gastando, né? Só experimentando sal, né? Uma degustação ali, outra aqui, então só bebendo água tá bom. Com limão, talvez, espremido, fica ótimo. Mas, de fato, né, você tem hoje métodos de calcular, tanto elaborando uma equação com base no peso, da idade, na altura do paciente, e estimando isso com base na rotina dele, tanto as atividades laborais, né, de trabalho, atividades ocupacionais e principalmente o exercício físico. A gente condensa essa informação, faz o cálculo e tem uma estimativa do gasto energético dele total. A partir disso, estimamos quanto de calorias ele deve consumir para perder peso, né? Hoje tem até programas que fazem projeção, né, de quanto... Tem o relógio hoje. Tem o relógio, tem programas de projeção de quantas calorias ele tem que consumir por dia para chegar num peso em determinado período de tempo. Então, você tem hoje métodos a partir de software que facilita o processo. Então, é mais fácil de você conseguir projetar alguma redução de peso por meio de uma estimativa calórica. Entendi. Só veio uma mensagem aqui que eu preciso lembrar vocês que tem que se inscrever no canal, ativar o sininho. E curtir, né? E curtir também. Que da audiência é bom, mas valorizar a audiência é melhor ainda, né? Dá uma moral pra nós também, né? Só nós entregando aqui não dá, né? Tem que dar uma moral pra nós. Só dar uma apertada ali no curtir que tá ótimo. Mike, vamos falar pro cara que então já tá essa dificuldade do... Acho que pro cara perder peso, a grande dificuldade é seguir a rotina da dieta. Que era essa... Então, se a gente tem isso como solução, galera... Dá para adaptar da melhor maneira possível para o paciente. Começa a melhorar. Mas a dificuldade do cara é o preparo também. Né? Quando a gente conversou lá atrás, que a gente estava falando sobre isso, a gente gravou algumas coisas aí, tem no canal aqui também, tem no meu Instagram. A gente gravou várias coisas e que você precisa comer 2 ovos de manhã. É relativo 2 ovos, que depende do quanto de proteína que o cara precisa lá, para o cara que está treinando, ou de outras necessidades que vem do ovo. Até do próprio costume dele. Gosto de comer ovo de manhã, gosto de fazer omelete de manhã. Comer ovo é foda. Então comer ovo é foda, porque assim, os caras não conseguem. Eu preparei aquela vez 40 e poucas receitas com ovos. Sim. Né, pensando no café da manhã. Que podemos até fazer uma série aqui, né? Ovos para o café da manhã e fazer as opções. Mas não existe só ovo, ela. Existem outras opções. E eu sei, mas quando vem na dieta do cara, tá lá, 2 ovos de manhã. Uma fatia de pão, não sei das quantas lá e tal. O que pode substituir o ovo, então, que vai ter, pensando no cara que quer perder peso e quer mudar aquilo. Sim. Uma semana, comer ovo todo dia é complicado. A premissa da proteína, né, ela cresceu muito nos últimos anos porque começou a vir... Cada período da nutrição vem algum alvoroço sobre determinado nutriente. A proteína foi uma delas. Você não necessariamente precisa comer proteína de manhã, mas isso ajuda na saciedade.
E partindo disso, existe várias fontes de proteínas que aí entra também o enquadro cultural, né? Você não vai comer, às vezes, um filé de carne de manhã, a não ser que você more numa região escandinava, alguma coisa que justifique você comer carne. Então, um dos pontos importantes dentro de uma avaliação nutricional é considerar o contexto sociocultural daquele sujeito. Eu não posso prescrever uma coisa que não corresponde à realidade. Uma dieta hoje que é padrão ouro para tratamento, na maioria das condições clínicas, é a dieta mediterrânea. Como praticar uma dieta mediterrânea no Brasil? E aqui em Cascavel, no interior do Paraná. Exatamente, não tem nexo, né? Então é uma coisa muito atípica. A gente faz algumas adaptações. Mas olhando para a inserção de proteínas no café da manhã, eu tenho opções como queijo, como atum ou sardinhas enlatadas que podem ser feitos patês ou algumas variações. Tem locais que comem, né, o Frango famoso desfiado, cuscuz. frango Então desfiado, vai hoje, sardinha, inclusive. o atum, o frango desfiado ou o patê de frango que dá para ser feito, certo? Então você tem essas variações, ou até mesmo uma refeição líquida, então uma vitamina, né, um batido com fruta, leite, até proteína em pó com proteína de soro do leite, ou proteína da carne, que tem hoje também as proteínas hidrolisadas, né, que é do soro do leite, que é o whey, ou até mesmo para quem é vegano tem a proteína vegetal isolada. Então você tem várias opções hoje, você pode trabalhar dentro dessa perspectiva. Não, mas sem esses... Quero saber do natural. Ovo, você falou queijo, mas queijo não tem gordura? Queijo pode ser queijos mais magros, né? E para aqueles pacientes que não têm nenhuma contraindicação, pode ser um pouco de um queijo mais gordo, um queijo colonial, pode ser um queijo frescal, tipo Minas, que não necessariamente precisa ser o light, pode ser o integral. O iogurte pode ser o integral, dependendo da circunstância. Então, o ponto não é só a gordura do queijo, né? A gordura do iogurte, mas o quanto que vai ter de gordura saturada nessa dieta, as proporções de gordura. Então pode ser utilizado queijos magros, né, cottage, ricota ou queijo frescal magro. Há também a possibilidade para aqueles que não têm contraindicação, eventuais embutidos magros, como por exemplo o peito de peru ou o peito de frango defumado. Não é um dos mais indicados, mas pode ser enquadrado, porém em proporções bem cuidadosas. Olha os haters, vai falar que os embutidos, olha os haters. Não, aí. mas o conselho quanto aos embutidos ser o menor possível na dieta é fundamental. Mas às vezes o cabra come uma mortadela com mussarela. Trocar por um queijo branco e um peito de peru já é uma evolução. E um pão francês. Exatamente. E vai para um pão um pouquinho melhor, um pão com um pouquinho mais de fibra, já melhora a situação. Então, esse é um ponto importante da adaptação nutricional. Não é a gente obter o ideal, mas obter o melhor que o paciente consegue fazer na realidade dele. Mas interfere na velocidade que o cara vai perder peso. Não interfere. Não. O que vai interferir Sem pensar em atividade física. Não interfere. Café da manhã. Se ele comeu esse embutido magro, não. O que pode interferir é se o paciente for hipertenso, né, ou tiver algum problema cardiovascular, aí é contraaconselhado, né, esse embutido, porque aí tem bastante sódio. Aí é só reduzir o mínimo, se caso ele não for resistente a qualquer outra opção de proteína, aí reduz ao máximo, né? Naquilo que pode ser reduzido, mas dá para trabalhar, mas não atrapalha em perda de peso. O que muda é a quantidade de sódio e claro que ele tem um pouco mais de nitrosaminas, então isso pode também ter um risco mais baixo pela proporção pequena a problemas gastrointestinais. Mas dá para trabalhar, são coisas que são negociáveis. Entendi. Mas não são as melhores opções. Cada caso é um caso, o cara senta lá e pesa e aperta ali as medidas e a gente vê a condição clínica dele, se é viável aquilo ou não. Você negocia bem com os caras? Tem que negociar. É quase como um fechamento de contrato, né? O Ayala negociou bem, mas o bom do Ayala é que ele tem muito recurso, muito repertório, então facilita as negociações. Negociei bem isso. Não, os dois, a sugestão de ovo virou até... né, uma refeição quase que francesa, com pato e tudo. Eu falei, mas meu Deus, eu não lembro que tá isso na dieta. Mas foi bem positivo que o repertório também do paciente ajuda na habilidade gastronômica. Eu tive que tirar o bacon e colocar jaca nas receitas. Não foi? Essas substituições são terríveis. O que você cortaria? Número 1, pensando no peso do cara, na alimentação. Número 1. Para de comer isso na janta, que por conta de ser no jantar, que existe esse, não sei se é tabu, se é certo, se é errado, que se você cortar a janta, você vai emagrecer. Não recomendo. O que eu cortaria da janta? Isso aqui não come na janta, que já
já dá para... As comidas de aplicativo. A primeira parte. iFood. iFood. Não, mas tem salada no iFood. Não, então, normalmente tem, mas não é o que pede. Não é o que pede. Tem muita coisa legal no iFood, até tem, mas se é pedido é outra história. Calma, não é contra o iFood, não. Não. Ele foi bem, do aplicativo. Ele já meteu a marca aqui, eu não quis falar marca porque eu não quis me comprometer. iFood, não tem nada contra vocês, não. Não, Tanto é que eu falei que lá tem salada. Tem opções boas, tem opções que dá para trabalhar. Mas, em primeira instância, hoje, na realidade, né, contemporânea, comida de aplicativo. Porque normalmente é de lá que a gente tem os primeiros desafios. Não, mas de casa. Eu tenho pão, tenho hambúrguer, tenho bacon, tenho não sei o quê, tenho feijão, tenho... Se fosse pensar nesse contexto, seria aquelas refeições mais finger food. Então, a pessoa chega come bolacha, a pessoa chega come chocolate, a pessoa chega come salgadinho, né? Preferencialmente seriam essas. Ou come algum lanche, né? Aqueles lanches prontos. Então, pega aqueles hambúrgueres de refrigerado e coloca, esquenta, ou pizza pronta. Seriam essas, né? O primeiro ponto. Segundo, lasanha pronta. Lasanha pronta, alimentos prontos, que são esses ultraprocessados já congelados. Esses aí são, ou nugget, coloca nugget para fritar, esses são os principais que eu já cortaria. Agora, mas nugget você não pode pôr no air fryer? Também não? Me ajuda a te ajudar, Yala. Tá bom. Entendendo que essas refeições, ele colocando no air fryer, ele reduz a proporção de gordura que ele teria, só que ele já é pré-frito. Que ele não teria, que o cara vai pôr vai pôr, né? Então que ele já não teria e vai ser adicionado. Mas ele já é pré-frito. É a mesma coisa que aquelas batatas de air fry. Essas batatas já têm gordura vegetal que são pré-preparadas. Você coloca na air fry só para aquecer o produto que já está pré-pronto. Então não quer dizer que melhora muita coisa, mas também não piora com óleo. De preferência, se for fazer uma batata, faça a batata caseira, que é cortar a batata, pré-cozinha, depois põe na air fry para não ressecar muito. Pronto, fica ótimo. Não, a batata doce dá por direto. Lava bem a batata doce, corta em cubinho, air fry. E ela fica meio açucarada, né? Ela fica meio docinha, então fica bom. Mas eu não sou contra, por exemplo, uma janta convencional, um arroz e feijão, certo? Só há um cuidado com relação a excesso de massas nesses horários, em função, né, do paciente poder ter... Que dormindo, o organismo trabalha menos, engorda mais, ele dormindo não é cheio ou não? Ó, tem um porém nisso. Porque dormir com a pancinha cheia é gostoso. É gostoso. Nossa, dorme gostoso. Existe não vou adentrar muito nesse ponto, mas existe um relógio no nosso organismo que é o chamado relógio biológico. E ele corresponde a um certo time, que é o chamado time nutricional, que é a nossa crononutrição. Então, comer à noite, para a maioria do público hoje, em excesso, não é legal. É melhor fazer a maior parte das refeições durante o dia. Não é que você vai engordar comendo à noite, né? Mas isso contribui para uma piora metabólica. Agora, qual a dimensão da piora é outra história, depende de cada um. Mas isso contribui para uma piora. Então, o ideal seria comer sempre uma porção menor de noite, das calorias. Então, supondo que você vai comer 1.900 calorias por dia, que 300, 400 calorias seja à noite e o restante tudo durante o dia. O que acontece é que das 1.900 o pessoal come 1.500 à noite e come 400 às vezes nem almoça para jantar. Exatamente. Jantar, não sei aonde, não toma café, faz almoço mais ou menos, meio porco, e à noite que acaba sentando um cacete. Então, é legal que a gente traga mais as calorias com qualidade durante o dia e à noite reduza. Mas é possível enquadrar 400 calorias com arroz e feijão e uma carne e salada, né? Ou se não, um purê de batata com carne, ou batata doce, ou frango, né, com vegetais, carne magra, ou um peixe. Então isso é possível. Ou se não, um lanche prático. Um lanche natural à noite, um lanche com wrap ou com pão sírio integral, né? Igual imitando o shawarma, só que sem a batata frita e com uma carne de melhor qualidade, né? Ou com frango. Isso tudo dá para fazer à noite. Mas e lanche? Então vamos falar de lanche. O cara gosta muito de comer lanche, então vai comer X vezes por mês, seria ideal. Ou não sei se tem o ideal para isso, mas vamos falar de lanche. X-Bacon é o maior vilão desses lanches tradicionais? Tem o X-Bacon, X-Egg, X-Salada, X não sei o quê. O X-Bacon é o maior vilão ou no geral eles são? Em geral, eles são... Não, vamos classificar. Tá. É maior vilão ou não é o maior vilão? É difícil colocar como maior vilão, porque tem também outras opções que são bem calibradas. Você vai não vou falar de estabelecimentos, não sei se pode ou não, mas você vai a alguns estabelecimentos, tem o X... é os gourmetizadão, X provolone, tem o X cheddar, o X catupiry, então eles também têm uma carga calórica, gorgonzola, então também tem umas cargas calóricas bem consideráveis. E ainda mais que dependendo
dos hambúrgueres, a qualidade do hambúrguer é a pior possível, a carne de terceira, com muita gordura saturada, né? Então, assim, o bacon... Os blends de carne com gordura. Os blends de carne. Mas, assim, comparar o x-salada com o x-bacon, o x-salada, obviamente, é melhor porque não tem o bacon, então isso já ajuda. Mas vai que no x-salada eles tacam maionese, eles tacam molho condimentado e sódio para compensar isso. Mas, de qualquer forma, aquilo que tiver maior proporção de gordura saturada, por exemplo, o x-bacon com gorgonzola ou com cheddar e hambúrguer, é pior que o x-bacon sozinho. E depois taca a maionese Ele taca a maionese sim, mas já é pior que o x-bacon sozinho. Mas olhando nos convencionais, x-bacon sim é o que mais tem caloria. Mas se então... né, vir bem recheado de bacon. Então se puder pedir um hambúrguer, pede aquele com menos, né, contribuições calóricas de gordura saturada. Hambúrguer feito pelo estabelecimento, né? Industrializado aí. Mas dá pra gente fazer um hambúrguer caseiro muito bom, com patinho, por exemplo. Né? E dá pra melhorar. Daí pode pôr uma fatia de bacon. Um quarto de uma fatia, talvez. Tô tentando, gente. Um quarto de uma fatia, talvez. Né? Pode pôr um queijinho branco, com mussarela de búfalo, olha que legal. Ah, mussarela de búfalo vai bem. Então. Top. Né? Viu? Negociando. Uma maionese light dá para trabalhar também. Uma colher de maionese light tem 40 calorias, então quer pôr uma maionese para não deixar também, para deixar um hambúrguer próximo do tradicional, uma maionese light. Um ketchup também dá para trabalhar. Desses condimentos tradicionais ali, o maior vilão, maionese, ketchup, mostarda e barbecue. Extras que a gente coloca. Maionese, ketchup, mostarda e barbecue? Mostarda acho que é o melhor. Ou não? Não, mostarda, não, todos eles é plausível. O barbecue já é um pouco mais condimentado ainda, né? Porque passa por processo de defumação também, então barbecue eu coloco que seria, em qualidade nutricional, o pior deles. Né? Depois vem a maionese, e aí o ketchup, que é molho de tomate. Aliás, eu coloco ketchup até na frente da mostarda. Mostarda e ketchup. A mostarda, o ketchup sendo o menos pior entre eles. Ah, eu já achava que é mostarda. Não, mas eles estão ali. Não, a ordem hierárquica... Não é isso que vai... não é uma mostarda, não. Eles estão ali, estão próximos. Porque, querendo ou não, a tomate tem bastante licopeno, então, né, se é feito com uma boa quantidade de tomate, então ketchup de qualidade, preferencialmente comprem, né? Não aqueles ketchup de marcas com procedências questionáveis, que vem balde, então... Pelo menos em preferência, já que vai comer o ketchup, compra um ketchup. Sem falar que em balde o cara é obrigado a comer tudo que lá num tempo mais curto, né? E fora que é ruim pra caramba, né? Então você tá colocando ketchup só pra colocar, né? Exato. Carnes. Carnes que eu falo, vamos dizer, no mundo animal no geral ali, né? Carne vermelha... Tem carne vegetal? Não tem. Desculpa, não é no mundo animal. Não podia perder essa oportunidade. Não é no mundo animal, seu animal. Eu vou achar essa palavra. No mundo tradicional. As convencionais, as mais comuns, as mais populares. Carne vermelha. É igual leite vegetal, né, gente? Gente, leite vegetal não existe, tá? É bebida vegetal, porque vegetal não tem teta, né? Exato. Não tem... Não, mas mas leite, enfim... Não tem leite de amêndoas? Não, leite de coco? Aonde tá a teta da amêndoa? Não sei, cara. Tá escrito lá. Eles colocam isso como nome comercial, mas é bebida vegetal, porque eles extraem de determinado líquido e fazem esse processo de produção. Mas é bebida. Não sei. É igual o queijo. Tá, mas vamos falar da bebida vegetal. Não, vamos falar da carne, o da TDAH. Carne, calma aí, TDAH. Vamos voltar. Volta na carne. Das carnes vermelhas, o que a gente come uma vez por semana e o que dá para comer todo dia? Segundo as agências, é recomendado comer no máximo 2 a 3 vezes por semana. Né? Mas vamos falar para a realidade... Não, quem gosta de comer carne. Sulista, o que... Vamos dizer que eu como todo dia carne, que eu preciso comer máximo uma vez por semana, costela? Preferência, não. Uma vez por semana, sim. Uma vez por semana, sim. Todo dia, não. Não, uma vez por semana. Costela, picanha... Picanha libera mais. Não, uma vez por semana. Aí o cabra fala, não, tira a gordura. Aí é melhor não comer picanha, né? Não, aí eu concordo com você. É melhor comer picanha. Então, costela, picanha... Carne de segundas mais gordurosa, por exemplo, lagarto, já é uma carne um pouquinho mais gordurosa. Cupim, uma vez por semana, para não falar uma vez por mês, né? Que é uma carne bem mais gordurosa. Cupim é pior que a costela? O cupim é pior. Porque cupim já é bem entremeado aquela gordura, né? Então fica uma proporção um pouco maior. Mas se for pensar nessas carnes mais gordurosas, né? Acém, né, acaba sendo um pouquinho mais gordurosa. Agora, carnes que são melhores, patinho, coxão mole, o próprio coxão duro, alcatra,
que são menos gordurosos. Filé mignon já são menos gordurosos. Contra o filé tá mais para cima. Já vai se aproximando. 2 vezes na semana. Filé, duas vezes na semana. 2 vezes na semana. Mas essas outras opções mais magras, músculo, opção magérrima, também é uma carne que dá para comer todo dia. Só que, obviamente, que não são as carnes mais saborosas, né? Em função óbvia da própria, não só do corte, mas também da gordura. Né? Mas, de qualquer maneira, são as carnes que a gente pode trabalhar diariamente. Do frango. O peito de frango sendo a principal e a menos gordurosa. Mas dá para trabalhar com coxa, sobrecoxa. Essencialmente, se você tirar a pele antes de preparar, não depois, porque a gordura já entremeia. Mas já é uma carne que coxa, sobrecoxa também é tranquilo de trabalhar no dia a dia. A asa também, né, a tulipa, dá para trabalhar. Ali não dá para tirar a pele. Então, mas aí entra com uma terceira opção. Vou comer uma asinha hoje, quero comer uma asa. Mas aí duas vezes por semana. Então não é do todo dia. 2 vezes por semana. No meio da asa deixa pro churrasco. Exatamente. O churrasco é uma vez na semana. Exatamente, já coloca o contrafilé junto, então tá tudo certo, né? E a picanha. Já estraga tudo. Linguicinha, começa com linguicinha, vai pro meio da asa, picanha e finaliza com a costela. Perfeito. Pronto, morre. Resumido, né? Se é pra entupir, top de vez. É o melhor churrasco que tem, cara. E por isso que a gente deixa 2 vezes por semana para não comprometer. Mas o restante dá pra gente conciliar. E uma outra coisa que é muito importante, o pessoal acaba não colocando, mas isso aqui no sul me surpreendeu, que o pessoal come bastante, inclusive, é peixe. É isso que eu ia falar. Peixe, tilápia. O que porque o peixe... do todo dia do peixe. A questão do gorduroso do peixe, né, ele tem um paralelo, principalmente peixe de água fria, tá? Então, salmão arenque, sardinha, atum. Tudo bem que hoje muitos criados cativeiro, mas dá para também personalizar a alimentação deles. Mas esses peixes gordurosos, ele apresenta um benefício extraordinário para a saúde cardiovascular, porque diferente da carne e do frango, eles têm gordura ômega 3, o que é ótimo para a saúde cardiovascular e o que é ótimo também até para a função cerebral. Então, esses peixes são, mesmo gordurosos, são altamente razoáveis dentro da nossa dieta, até no mínimo 2 a 3 vezes por semana. Então, peixe a gente coloca com uma estimativa de 2 a 3 vezes por semana, assim, padrão. Mas dá para consumir todo dia. Tilápia, até merluza, que não é um peixe nobre, mas tem uma qualidade, o próprio salmão, arenque, a sardinha, um atum, são peixes viáveis. Alguns outros peixes já como pirarucu, ou se não peixe pacu, já é um peixe mais gorduroso, né? Então já controlar um pouco mais. Cai lá no churrasco. Cai lá no churrasco, exato. Mas o restante desses peixes dá para trabalhar pelo menos 3 vezes por semana. O cação também tomar cuidado, porque o cação tem bastante mercúrio, já que se trata de tubarão, né? Então são peixes que aí tem um nível de mercúrio maior. Então tomar um pouco mais de cuidado, mas principalmente não só pela característica gordurosa, mas principalmente, né, pela concentração de metais pesados. Legal. Bom, então agora nós falamos das carnes que não são vegetais. Então é importante ressaltar isso. E vamos falar então das bebidas. Então, vou tomar um café da manhã, leite integral eu sempre deixo à parte. Ou não? Não, pode porque seguir. assim... põe leite integral em vez de o desnatado. O leite integral, frigir dos ovos vai mudar o quê? O leite integral, os laticínios mais gordurosos, a gente toma um pouco mais de cuidado em razão do excedente calórico e se o paciente tem uma condição cardiovascular crítica importante. Mas, em geral, um semidesnatado integral pode ser consumido diariamente, até porque uma informação importante que leites contém também vitamina A e vitamina D. E essas vitaminas são chamadas de lipossolúveis, então ela depende de gordura para serem absorvidas. Se você tira a gordura do leite, automaticamente isso pode também comprometer um pouco da absorção dessas vitaminas. Se o paciente não tem nenhuma contrapartida com relação à gordura, dá para trabalhar com esse leite integral, certo? Porque a diferença de calorias para o desnatado, embora seja o dobro, ela não é tão grande. O paciente vai tomar um copo de leite, tem 130 calorias. Um copo de leite desnatado tem 60, 70. Só que não é 130 calorias que vai, né, comprometer a saúde dele. Não é 4, 5 gramas de gordura que tem num copo de leite que vai comprometer. Agora, se há um consumo de laticínios, né, muito grande, principalmente de... outras causas. Por exemplo, consumo muito cheddar, consumo muito queijo mussarela, consumo muito queijo catupiry, e aí sim, né, que vai comprometer. Mas um copo de leite, 1, 2 copos por dia, um cafezinho com leite, que normalmente o paciente gosta de tomar, né, o famoso pingado paulista, que a gente chama aí em São Paulo, isso não vai ter problema nenhum. Eu tomo mais café do que leite. Normalmente vai... Eu tomava ao contrário.
Bastante leite dava só um pingadinho de só café. um pingadinho. Aí não- Hoje, como eu gosto muito de café, eu tomo só um pingadinho de leite. De leite, então, não é? E ali tem 50 ml de leite, máximo 100 ml, então a quantidade O calórica... problema não é o leite no café, é as 4 colheres de açúcar. Esse que é o problema. Exatamente, que é outro crime gastronômico aí grave, né? Com certeza. Já é um crime misturar o café com alguma coisa. Mas eu até aceito café com leite, que é o tradicional brasileiro. Então, até a gente, tudo ok aí. Mas colocar açúcar, aí você já tirou toda a beleza gastronômica. Mas se for colocar, coloque adoçante. Adoçante. Mas... Traz aquele café para um gostinho de remédio, fica top. Não, o sucralose ele aproxima bem. Vamos sofisticar um pouco desse paladar. Já estragou mesmo, então vamos estragar pelo menos com qualidade. Então, beleza. Mas o leite desnatado, na pior das hipóteses, assim, é um desnatado. Mas, em geral, o semi-desnatado já cumpre muito bem. Não é aquele leite aguado e, ao mesmo tempo, não é aquele leite tão gorduroso. E, então, ele está no meio termo e para a maioria da população atende tranquilamente o semi-desnatado. Legal. Tá? Vamos falar, deixa eu continuar dos leites, bebidas vegetais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal aqui, ativa o sininho, senão a gente não vai conseguir medir, né? Preciso medir como é que tá as nossas audiências internas aí. Pode soltar comentário aqui que eu vou mandando pro Mike lá para ele responder vocês aqui nos comentários. E, inclusive, os comentários podem ser até mais sugestões para próximos vídeos. Exato. Isso, para próximas conversas, né? Exatamente. Óbvio que nós vamos vir numa outra oportunidade para a cozinha, mostrar isso na cozinha. Como a gente gravou para aula de graduação e pós-graduação, a gente vai gravar esses conteúdos para quem não está estudando nutrição ou não está estudando gastronomia. Só que tem interesse, assim. Na área, tem entusiasta, tem interesse. Sem a gente ir muito a fundo nas partes técnicas ali, porque às vezes eu fico assim, é isso aí, né, Mike? mais isso, né? A nutrição dentro da gastronomia, quando eu estudei, foi uma pinceladinha, assim, rápida, entendeu? É só o básico, né? Só para o pessoal saber o que fazer com essa informação. Exato. Dar um instrumento. Então, vou trocar o leite para uma bebida vegetal por amêndoas. Uma bebida, leite de amêndoa ou de arroz. Mais tradicional que faz, que eu já fiz. Amêndoa, de coco. Coco é mais gorduroso que amêndoa ou tá por ali? Não, tem a mesma gordura. A questão é o tipo de gordura. O leite de coco ele tem mais gordura saturada, assim como provém do óleo de coco, né? Já o leite de amêndoas tem mais gorduras poliinsaturadas. Então, claramente, em questão nutricional, a bebida de amêndoas, o leite de amêndoas, né, assim chamado, ele acaba sendo melhor nutricionalmente. Melhor que o coco. Já o de arroz, por exemplo, o de aveia, já tem baixíssima quantidade de gordura, né? Porque ele é oriundo de alimentos que contêm mais carboidratos e menos gordura. Então já tem uma diferença nutricional aí também. Então, a depender do tipo de dieta, o tipo de preparo e sabor também, né? A depender do tipo de sabor que prefira, né? Você tem essas opções. Bebidas de amêndoas, bebidas de castanhas, tem de aveia, tem de arroz, que são opções. O que muda, obviamente, né? É a concentração nutricional e de calorias por porção. E acaba que nessas bebidas oriundas de oleaginosas, mais gordurosas, elas tendem a ter mais calorias. Melhor é o de vaca mesmo, então? Não, depende. Eu prefiro o de vaca em sabor, né? Mas se o paciente é vegano, né, o paciente que não toma nem derivados de laticínios e nem ovo, são opções viáveis. Uma outra opção boa que foi esquecida, e eu tomava inclusive muito quando era criança, é a bebida de soja, que era o famoso Hades, lembra? Que vinha com sabor e tudo. Lógico, aquilo era socado de açúcar, né? Mas era muito bom. Chega a ser grosso. Então era muito bom. E no caso, a bebida de soja também é viável. Só que às vezes, era o mais comum da época. Então, para preparo, acaba sendo inclusive até mais barato, comparado com essas outras. Né? Como a soja é amplamente produzida, né, e tem um custo menor, então a bebida de soja acaba sendo até mais barata, até mais interessante. Mas são opções alternativas. É claro que quando você quer extrair uma concentração de cálcio maior, o leite, ele apresenta uma maior concentração natural de cálcio, o leite oriundo de vaca. Só que o ponto é, essas bebidas hoje também já vêm enriquecidas. Então já vêm enriquecidas com vitaminas complexo B, essencialmente B12, que costuma ser deficientes em pacientes veganos. Ela já vem também enriquecida com cálcio. Então hoje você já tem essas estratégias industriais que favorecem o enriquecimento dessas bebidas para aqueles pacientes que não consomem laticínios de forma alguma. Eu acho que essas bebidas... Intolerante à lactose, por exemplo. O de aveia, de amêndoas, de coco, acho que isso é justamente usado aí
Quase que numa alta gastronomia. Não se usa pro tradicional, eu acho. Sim. Né? Então, Num acho contexto, que é mais pra isso, né? num contexto nutricional muito específico, numa condição gastronômica também muito específica, né? Mas não é muito corriqueiro. Tá. Galera, querem saber mais alguma coisa aí? Para uma próxima? Eu quero trazer agora... Vamos trazer uma polêmica sobre as gorduras, óleos. Estamos aqui para isso. Gordura. Para usar no dia a dia da cozinha. Para você grelhar, para fazer fritura, para fazer o arroz, para você fazer o ovo no café da manhã, qualquer coisa. Lembrando que essa discussão aqui da polêmica, gente, é para pessoas que usam amplamente, né, a gordura. E claro, né, envolvendo que a gente tem hoje dos mais atuais estudos científicos e recomendações. Sem problemas de saúde, sem pensar o cara que tem determinado problema de saúde ou processo que está naquele momento. A gente está pensando na qualidade nutricional objetiva delas, né? O que elas podem interferir na saúde em geral. Exato. Então vamos classificar aqui. Dá para pôr até embaixo aqui no rodapé isso. Banha de porco. Eu tenho 6 opções aqui. Vamos classificar da melhor para pior, da pior para... Tá, eu vou colocar ela com uma sexta. Ixi, acho que isso vai dar um BO. É pior. Porque, novamente, a gente está falando de uma banha... Então, minha avó fritava o porco e deixava mergulhar na banha para comer 3 dias depois. Mas sua avó ela tinha uma rotina alimentar também muito diferenciada, né, do que a gente tem hoje. E, principalmente, sua avó praticava muito mais atividade física do que a gente pratica hoje. Essencialmente. Corredor de maratona. Né? Não, mas o que provavelmente aquela senhora andava para cima e para baixo era uma maratona por dia, né? Ainda mais cuidando desse filho atentado, desse filho e neto atentado, ela era uma maratona por dia. Mas era comportado. Então, banha de porco, a pior. Dentro das opções em relação ao aspecto qualitativo nutricional, ela acaba sendo a pior, porque ela contém mais gordura saturada. Manteiga. Eu quero até considerar isso que você está trazendo. Existe um conceito na nossa discussão de análise científica. Mas antes disso aí, ó, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho. Calma, Faustão, deixa eu falar. E curta aí. Mas antes é um importante conceito. Existe um termo na psicologia, até na nutrição, chamada, e na academia científica, chamado de falácia naturalista. Não é porque é natural, ou porque a avó fazia, ou porque os antepassados faziam, que é saudável. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, dentro desse contexto, o fato dela praticar algo dentro de um contexto saudável não quer dizer que isso isoladamente é saudável. Então, isso chama-se falácia naturalista. E pode ter certeza, na época dos nossos caçadores e coletores, a expectativa de vida era metade do que era agora, tá? Então, e inclusive já foi achar... Mas minha avó tá com 93 e tá viajando, tá lá pro Espírito Santo. Volta daqui um dia. Nesse caso, a sua avó, ela teve um acaso de sorte, né? Ela teve um acaso de outras contribuições no estilo de vida dela que favorecesse ela viver mais tempo. Os netos que não deram trabalho. Então, só que hoje a gente começa a perceber índices de doenças cardiovasculares muito mais precoce, né? E não quer dizer que sua avó hoje não toma algum remédio para a saúde cardiovascular e assim por diante. Então, embora a falácia também da longevidade, ela não justifica que um determinado alimento tenha relação, porque correlação não é causa, então tem a relação com a saúde dela. Certo? Então, isso é importante deixar claro. Certo. Manteiga. Vamos deixar... Agora estou tentando lembrar das opções. Eu vou deixar em quarto, mas eu posso subir ela para quinto. Tá? Mas eu vou deixar em quarto a manteiga. Manteiga em quarto. Porque é oriunda da gordura do leite. E a gordura do leite contém uma proporção maior de saturada, porém, claro, é um estilo de cadeia de gordura saturada distinta. Então ela não é tão problemática igual a gordura saturada de cadeia longa, né, que é a banha de porco, mas ela não é das melhores também. Então já vamos pôr colado nela a margarina. Margarina? Deixa eu lembrar das últimas. Então a margarina em terceiro. Terceiro, margarina? Terceiro. Porque a margarina é melhor que a manteiga. Com certeza. Porque ela é oriunda... Que tinha uma conversa antiga que margarina Vamos e manteiga... esclarecer. E manteiga, a margarina faltava um elemento para ser plástico, virar plástico Meu e não Deus sei o quê. Céu. Gente, e cortaram a manteiga. Em química, qualquer alteração de cadeia de carbono, você já transforma isso em uma outra coisa. Se você colocar um grupamina numa cadeia de carbono, ele deixa de ser uma pentose, um carboidrato e vira proteína. E só por uma alteração molecular básica, estrutural, ele sai de uma glicose e vai para um não fake news criado, né? Então, assim, em química, qualquer alteraçãozinha pode virar uma outra molécula totalmente diferente. Então, tem que tomar cuidado também com essa associação. Outra coisa que criticam sobre a margarina, né?
A margarina, antigamente, ela tinha que passar por um processo de hidrogenação. E essa hidrogenação, ou seja, uma pequena inversão na molécula de gordura, já tornava essa gordura totalmente problemática, que é o que é chamado de gordura hidrogenada. Então ela saía de uma gordura insaturada para uma gordura hidrogenada, porque só mudava a posição da molécula. E por que fazer isso? Para deixá-la sólida. Porque a gordura, no seu estado ambiente, ela é líquida. Então, se pega qualquer gordura vegetal, é líquida. Agora, para ela ficar no seu estado sólido, ela precisa ou ser saturada, cadeia simples, ou se não mudar a posição da cadeia, hidrogenada. Ela não é cis, ela é trans, né? E com base nisso, era uma gordura ruim. Só que hoje mudaram o método, porque as agências de saúde não permitem mais uma quantidade alta de gordura trans na nossa dieta, nos alimentos produzidos. Então mudaram e agora virou gordura intestinificada. Então ela assume o estado sólido, mas mantendo a sua composição de gordura insaturada. E mesmo que ela contenha vários componentes nos seus ingredientes, esses componentes tendem a ser seguros. Principalmente margarinas com uma qualidade... Vou citar marca aqui, já que já citaram marca de coisa. A Becel, inclusive, tem fitoesterol, que é chamado colesterol da planta, tem um efeito também na redução do colesterol, no colesterol, né, plasmático. Então acaba sendo também muito mais interessante do que a manteiga. Mas não é nenhum problema usar um pouquinho de manteiga na dieta. Só que se for olhar em condições de qualidade nutricional, a margarina é superior que a manteiga, pela composição nutricional dela. Óleo de coco. Ah, sabia que estava esquecendo de um. Tá, Você tem terceiro, quarto e sexto. Tá, eu vou trocar então o óleo de coco pela manteiga. Vou dar um boi pro óleo de coco, tá? Eu vou deixar a manteiga em quinto e o óleo de coco em quarto. Estou impressionado com o óleo de coco. Porque o óleo de coco ele é uma gordura saturada, porém de origem vegetal. Então, vou passar um paninho para ele. Porém, a utilidade gastronômica dele e o preço que ele custa é totalmente injustificável, tá? Então, ele tem gordura saturada, é de cadeia média, mas se comporta igual gordura de cadeia longa. Então, ela vai passar parte por sistema linfático e vai contribuir para o aumento do colesterol. Só como o coco ele tem componentes também, né, nutricionais benéficos, então eu passo um paninho para ele e deixo ele em quarto. Só que, em questão de custo-benefício, trocar óleo de coco, trocar manteiga pelo óleo de coco, melhor usar manteiga, que é mais barato, mais saborosa do que óleo de coco. Você passa no pão, óleo de coco, passar no pão, nem sei como é. E outra coisa, né? Do que outro assassinato gastronômico. O pessoal quer estragar o café agora. Tá tacando óleo de coco no café. É polêmico. Não, é horrível. O meu médico falou pra eu pôr uma não é polêmico, é crime. Não é polêmico, é crime. Crime é crime. Café, isso é crime, porque estraga o café, não traz benefício algum, aumenta as calorias da refeição, porque o café não tem caloria praticamente, tem pouquíssima. Então, assim, é irrisória. Então, você faz um monte de cagada sucessiva. Então, não tem nada de polêmico, é criminoso e acabou. Entendi. Né? Não tem utilidade nenhuma. Azeite. Primeiraço. É? Primeiraço. O azeite tem, além da composição monoinsaturada, né, dele, ele ainda contém compostos bioativos extremamente importantes para a saúde cardiovascular que ajudam a reduzir o estresse oxidativo, inclusive em placas de ateroma, e fora outros benefícios que o azeite produz, principalmente, né, pela atividade anti-inflamatória. Então, azeite primeiraço. E está associado claramente à redução de risco cardiovascular. E sabor também, né? E você não vai fritar um negócio com azeite. Não, dá para preparar com azeite também. Não tem problema. Pode fazer a preparação. Não. Tô falando assim, fritar por imersão. Né? Não. Você vai fazer um pastel no azeite, né? Também é caro, né? Crime. É crime caro, né? Misericórdia. Então, assim, eu tô passando por uma dieta, não sei o que, eu tenho que evitar as gorduras. Essencialmente as saturadas. Isso, mas eu gasto menos se eu... dá para finalizar uma saladinha, finalizar não sei o que, pode? Tranquilamente, com azeite. Tranquilamente. Perfeito, na verdade, pode e não deve. E os óleos vegetais? Azeite, canola, soja. Milho, soja. Segundo. Polemicamente, segundo. Gente, óleos vegetais, eles têm propriedades anti-aterogênicas. Isso já está muito claro na literatura também, tá? Então, em relação em redução de risco cardiovascular, se trocar, por exemplo, 10% de gordura saturada da dieta de calorias por óleos vegetais, você reduz em mais de 20% o risco de eventos coronarianos e eventos cardiovasculares. Então, assim, óleos vegetais, eles são saudáveis. E eles contêm propriedades importantes, que são as gorduras poliinsaturadas. E elas estão associadas inversamente a condições aterogênicas. Então, elas reduzem o LDL e elas
favorecem a melhora cardiovascular. Isso é consenso na literatura, isso não é achismo, isso é consenso, tá? Em qualquer guideline de cardiologia, em qualquer guideline, né, de dislipidemia, isso é consenso. Perfeito? Então, óleo vegetal, ele é totalmente viável. E, claro, a orientação é essa, use pouco também, não vai também fazer coisas em imersão. Né? Hoje então, temos... ele foi classificado, né? Corta por conta da fritura por imersão mesmo. Fritura do pastel, do franga passarinho. É que assim, então... Parmegiana, mas que eu gosto muito. Tudo que você está falando tem o quê? Tem gordura saturada. Franga passarinho, gordura saturada. Pastel, vai o quê? Sim, vai queijo, vai carne, gordura saturada. Então, mas essa era questão... o óleo classificado, né? Mas condenável por conta da imersão, né? Mas o problema não era a imersão. O problema é um problema porque você adquire muita gordura e também porque você vai formando aqueles compostos problemáticos, como acroleínas, pela reutilização do óleo em dias e dias e dias. Então, isso forma compostos tóxicos e não pela gordura em si somente, mas também porque você fritava alguma coisa. E essa alguma coisa era problemática, em geral. Né? Então, era o pastel, ou era o franga passarinho, ou era a milanesa. Então, tudo isso é problemático, né? É bom. Então, é bom, né? Ou a parmegiana, né? Então, tudo isso é problemático. O óleo, ele está ali contribuindo para a problematização, mas ele não é necessariamente o principal problema. Mas, claro, cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, quando uma coisa tem muita gordura, automaticamente vai ter muita caloria. E você contribui ainda mais. E junto com o carboidrato, dentro do processo de cocção de longo tempo, longo período, e reutilizável, isso vai tornando os compostos tóxicos ainda maior. Né? Existe um componente de reação que torna isso ainda mais problemático, que é a reação de Maillard, né? Que é uma reação que forma mais compostos tóxicos e, portanto, estimula processos inflamatórios e oxidativos. Tá. Então, tá. Vamos falar... Mas sim, rapidinho. Para finalizar. Para fechar, nós vamos falar de álcool, bebida alcoólica. Mas antes, tem que pedir para a galera se inscrever aqui no canal. Não vai esquecer, né? Ativar o sininho e dar uma valorizada para o nosso conteúdo. Álcool. E comentar também. Vamos falar o tradicional do dia a dia, que é vinho. Não existe cerveja. Dose segura para álcool, já vou ser chato. Não estou falando da bebida, estou falando pro calórico. Melhor ou pior tem ou não? Álcool não tem, tudo é ruim. Tudo é ruim. Mas se for olhar o menos pior, porém não seguro, mas o menos pior, é vinho. Vinho é o menos pior. Porque, assim, o que vai importar na condição alcoólica é o quê? É a concentração de álcool. A quantidade também. Né? Porque algumas vezes tem mais, outras menos. Então, mesmo que a cerveja pareça ser calórica porque ela tem um pouquinho mais de carboidrato, ou o vinho também porque tem um pouco mais de carboidrato em função da cevada e da uva, respectivamente, o vinho ainda oferece mais polifenóis. Mas, em questão de dose segura para álcool, não existe. Mas se for colocar o menos pior, vinho. Depois, talvez cerveja, porque se você tomar uma proporção pequena de cerveja, vai ter muito menos álcool e calorias do que se você tomar doses de destilados. Tá? Mas o vinho acaba sendo o menos pior, depois a gente pode ir para a cerveja e, por fim, os destilados. Tá? A ideia não era condenar o álcool aqui. Desculpa, gente. Eu tenho que ser honesto cientificamente e como profissional e não tem dose segura, né? Porque... Gosto de uma cervejinha, gosto de um vinho, mas realmente não dá para a gente falar que não, pode tomar 2 taças que tá tudo certo. Não tá tudo certo quando existe dose segura. Que não tem 2, né? Uma cerveja. Então tá, uma cerveja. O cara vai tomar uma cerveja, não vai. O cara vai sentar para tomar cerveja, exato. Bater papo. De qualquer forma, assim, consuma o menos possível. Mas se você gosta e não quer tirar da sua alimentação, claro que não é nenhum crime consumir álcool, tá? Desde que não dirija depois. Exatamente, com responsabilidade. Não dirige, não faça baderna também, né? Exato. Dê trabalho. Mas de qualquer maneira, né, no máximo 2, 3 vezes por semana é algo razoável, tá? Em doses também moderadas, né? Que são 2 doses por dia. O que seria 2 doses? Seriam 2 ou 3 long necks no máximo, 1 taça de vinho cheia ou 2 meia taça, destilado, uma dosinha de destilado, né, que seriam basicamente 30, 50 ml de destilado. É a dose mínima, não segura, mas razoável. Contando o que você põe na comida também ou não? Essa desconta? Não, essa desconta porque evapora. Então, beleza. Mike, obrigado. Querido. Galera, espero que tenham gostado. Mike, a gente tem vários que eu vou estar publicando aí no decorrer os outros programas vídeos, que a gente veio conteúdos, gravando, né? Conteúdo completo e alguns cortes.
E como é que é o teu Instagram pra galera seguir? NutriMaicon, né, NutriMichael, sigam lá que eu posto algumas coisas muito mais relacionadas à nutrição comportamental, Isso. mas a gente vai começar a trazer, inclusive, estamos postando bastante conteúdo sobre, né, dicas gastronômicas e nutricionais em conjunto para ter uma alimentação mais saudável e mais gostosa. Saborosa. Beleza, galera? Um abraço. Grande abraço. Se inscreve aqui no canal antes de finalizar e a gente se fala por aí.